Olá! Hoje a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas para dominar a comunicação escrita. A ideia é que, ao final desta nossa análise, todo mundo sai daqui com as chaves para se expressar com muito mais clareza e impacto. Então, bora lá mergulhar nesse assunto. Sabe quando a gente tem uma ideia incrível na cabeça, mas na hora de passar para o papel, trava? Fica aquela dúvida? É melhor contar como uma história, descrever uma cena ou defender um ponto de vista com unhas e dentes? Pois é, a forma como a gente apresenta a informação muda completamente o jogo. E é exatamente aqui que entra o nosso tema. A tipologia textual pode até soar como um conceito acadêmico, mas na real é uma habilidade super prática e essencial. Pense nela como um mapa que nos guia para escolher o caminho certo, garantindo que a nossa mensagem não só seja entendida, mas que ela realmente atinja o objetivo. Tá, mas o que é essa tal de tipologia textual na prática? É simples. Pensa assim: cada tipo de texto tem uma missão específica. Alguns existem para informar, outros para convencer, outros para emocionar. A tipologia textual, então, é o que organiza esses textos pela estrutura deles e, o mais importante, pela finalidade. É sobre entender qual é a ferramenta certa para o trabalho que precisa ser feito. Bom, nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente começa entendendo o que é a tipologia, depois vamos explorar as ferramentas para criar mundos e construir argumentos. Na sequência, a gente dá uma olhada em algumas ferramentas mais específicas e, para fechar, vamos ver como escolher a melhor para cada situação. Vamos começar? Nossa primeira parada é no campo da criatividade, da imaginação. A descrição e a narração são aquelas ferramentas que nos permitem pintar cenários e contar histórias, sabe? É com elas que a gente consegue transportar quem está lendo para dentro do texto. Pensa na descrição como a arte de pintar um quadro, só que com palavras. O objetivo é exatamente esse: fazer com que a pessoa do outro lado consiga ver, sentir, quase tocar aquilo que está sendo descrito. Uma boa descrição é o que cria a atmosfera, o clima da coisa. E como se faz isso? Usando os 5 sentidos. Em vez de só dizer que a floresta era bonita, o que é meio vago, né? É muito mais poderoso falar sobre o cheiro de terra molhada, o barulhinho dos pássaros ou a textura áspera do tronco da árvore. Isso sim cria uma imagem super viva na mente de quem lê. Ok, se a descrição pinta o cenário, a narração coloca os personagens para se moverem dentro dele. Narrar é basicamente contar uma sequência de acontecimentos, sejam eles reais ou inventados. Na prática, os melhores textos narrativos misturam as duas coisas, descrição e narração, para criar um mundo que parece de verdade. E toda boa história se apoia nesses 5 pilares aqui: quem, o que, quando, onde e quem conta. A escolha do narrador, por exemplo, muda tudo. Um narrador que participa da história, em primeira pessoa, nos coloca dentro da cabeça do personagem. Já o narrador que vê tudo de fora pode revelar segredos de todo mundo. Dominar essa combinação é o segredo para prender a atenção do começo ao fim. Beleza, agora vamos trocar de ferramentas. A gente sai um pouco do mundo da criatividade para entrar no universo da lógica e da persuasão. A dissertação é a nossa ferramenta para defender ideias de um jeito claro e, principalmente, convincente. A missão de um texto dissertativo é bem direta: discutir um tema e convencer quem lê de uma certa posição. Aqui, o foco não é a emoção, é a razão. As palavras de ordem são clareza e coerência. E o grande trunfo da dissertação é a sua estrutura lógica, quase uma receitinha de bolo. Na introdução, a gente apresenta o assunto. No desenvolvimento, a gente prova o nosso ponto com argumentos, fatos e exemplos. E na conclusão, a gente amarra tudo, reforçando a ideia principal. É essa organização que deixa o argumento forte, sabe? Difícil de derrubar. Certo. Agora que as ferramentas básicas estão na mesa, vamos ver como elas funcionam no mundo real. Porque, né, é raro a gente encontrar um texto que seja puramente uma coisa ou outra. A maioria dos textos que funcionam, principalmente no mundo profissional, são uma mistura inteligente, adaptada para um objetivo bem específico. Essa tabela resume a ideia perfeitamente. Um texto jornalístico quer, antes de tudo, informar. A linguagem pode variar, mas sempre segue regras bem claras. Já o texto publicitário quer convencer, persuadir a fazer alguma coisa, como comprar um produto. E a redação técnica? A missão dela é ser super clara e objetiva, sem espaço para dupla interpretação. É direto ao ponto. E com isso, a gente chega ao final da montagem do nosso kit. A grande lição aqui é que se comunicar bem não tem a ver com usar palavras difíceis ou frases complexas. Tem a ver com saber escolher a ferramenta certa para cada tarefa.
Então vamos só recapitular o que tem no nosso kit. A gente tem a descrição, para pintar imagens com palavras, a narração, para contar histórias que prendem a atenção, a dissertação, para argumentar com lógica, e os textos especializados, que são como canivetes suíços, adaptando tudo isso para objetivos bem práticos. E essa citação da nossa fonte é perfeita para fechar o raciocínio. Ter uma boa ideia é só o começo. O verdadeiro poder da comunicação está em saber organizar, em saber concatenar, ou seja, conectar essas ideias usando a estrutura certa. A tipologia é, no fundo, a arte de dar a forma correta ao conteúdo. E com isso, a gente fecha a nossa análise. A escrita deixa de ser um mistério e passa a ser uma escolha consciente. Um e-mail, um post numa rede social, um relatório, cada situação pede uma ferramenta diferente. A questão que fica agora é, com esse kit de ferramentas em mãos, qual delas vai ser escolhida para construir algo incrível com as próximas ideias?